Porque não tem lógica o órgão ambiental sair daqui para licenciar um mercadinho, uma padaria, lá em Venha Ver. O custo disso é muito alto. Nós estamos diante hoje de uma nova realidade. Todo esse mundo que nós estamos vendo do ponto de vista de velocidade de informação, o que muda a todo dia, a toda hora, existe uma outra percepção. Ele quer saber o que pode e o que não pode. Porque se tiver a regra clara do que pode e o que não pode, ele vai estudar a viabilidade do negócio dentro das regras. Saudações cordiais, sejam muito bem-vindos ao EJUPcast, um podcast da EJUP, Educação Jurídica. Hoje nós iremos tratar no eixo Inovação e Negócios sobre uma pauta estratégica muito interessante e temos um convidado mais do que especial, o meu amigo, nobre amigo, Roberto Serquis, Dr. Roberto Serquis, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. E nós estamos aqui reunidos hoje para tratarmos sobre Lei Geral do Licenciamento Ambiental, inovação, aplicação da inteligência artificial nos negócios e ESG. Hoje eu tenho certeza que vocês vão aprender muito nesse episódio do nosso EJUPcast. Boa noite, Dr. Roberto, seja bem-vindo. Vai ser uma satisfação conversar com o senhor aqui. E, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo. Uma saudação especial, você agradecer o convite, professor Voto, e a toda a sua audiência, né? Estamos aqui, e já passou aí a lista, e vamos então tocar esse bate-papo aqui produtivo. Com certeza, será uma honra podermos conversar sobre esses temas estratégicos. Na sua visão, como empresário, o que a Lei Geral do Licenciamento Ambiental representou de concreto para o setor produtivo? Agora, nesse momento, a gente está vivendo ainda um processo de transição, né, para a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O licenciamento ambiental ele é um dos temas muito mal compreendidos dentro desse processo, né, efetivo, né, de empreender. Por quê? Porque o licenciamento ambiental ele é, na realidade, uma análise de viabilidade dos empreendimentos, sendo que, infelizmente, por vários contextos, ele acaba sendo também uma barreira de entrada do negócio, né? E o próprio processo de licenciamento ambiental, muitas vezes, ele afeta o tempo de entrada desse negócio no mercado. Então, eu queria saber, da visão do senhor, todo esse processo, como foi, e qual é a expectativa que a gente tem com relação à nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental? Nós temos uma trajetória, mais de 30 anos na Federação da Indústria. E nesse percurso, nós participamos de várias comissões, dentre elas o CONEMA, Conselho do Meio Ambiente do Estado. E quando construía o nosso planejamento de gestão, lá no final de 2023, nós assumimos aí em novembro de 2023, completando agora 2 anos e 5 meses, nós colocamos como uma das prioridades exatamente a revisão da Lei Complementar 272, que é a Lei Estadual do Licenciamento. E por que isso? Porque o potencial que o Rio Grande do Norte tem hoje não é o mesmo há 20 anos atrás. Então essa lei precisava ser modernizada. Nós temos energias renováveis, nós temos uma mineração cada vez mais pujante no estado. Nós temos várias atividades, a fruticultura, a pesca. Nós temos ativos naturais que demandam um licenciamento específico. E o órgão ambiental, ele é um braço da SEMAR. Então, ele não tem uma autonomia. Por parecer, para você ter uma ideia, o parecer jurídico do IDEMA precisa ser validado pela Procuradoria-Geral do Estado. Claro, foi uma decisão judicial, né, que deu essa condição, mas isso
em algum momento, precisa ser mais transparente do ponto de vista de o que é o jurídico e o que é o técnico, né? Porque o órgão ambiental, ele tem os seus profissionais também, que se dedicaram, que estudaram, que ali trabalham para ter um licenciamento. E esse é um dos pontos que a Federação da Indústria propõe. Ou seja, colocar na revisão realmente essa autonomia técnica para o órgão. Portanto, o IDEMA ficaria com o aspecto técnico e a Procuradoria com o aspecto jurídico. Isso daria condição não só de valorização, mas daqueles de compartilhamento da responsabilidade do licenciamento. Um outro ponto que nós propomos nessa revisão era a descentralização. Claro que a descentralização já existe, alguns municípios já fazem o licenciamento, mas nem todos os municípios eles têm a mesma condição técnica ou financeira de ter uma equipe realmente qualificada para realizar o licenciamento. E aí foi quando nós propomos, e agora já é uma realidade, independente, porque há uma permissão de uma resolução que dá esse amparo, criar os consórcios de município. Portanto, o pequeno município passa a ter a condição. Porque a grande dificuldade era eles justamente conseguirem ter uma estrutura que possibilitasse uma análise técnica desses estudos, né? Pequenos municípios, dentro de uma perspectiva técnica, para compor um corpo técnico para o licenciamento ambiental seria muito complexo. Então, uma solução viável para o nosso estado. Eu vejo que, em muitos aspectos, isso já foi implantado em outros estados, inclusive. O Rio Grande do Sul tem 90% dos seus municípios licenciadores. Então, é muito legal ver isso, porque quem está com a janela aberta consegue enxergar melhor ali fora, né? Diferentemente da centralização disso só no órgão estadual que fica na capital, né? Muitas vezes quem está muito mais próximo consegue enxergar melhor, né? Dá a condição de que o impacto local fique para o município. Porque não tem lógica o órgão ambiental sair daqui, pode licenciar um mercadinho, uma padaria, lá em Venha Ver. O custo disso é muito alto. Então o município pode fazer isso, desafoga o órgão ambiental para concentrar os seus esforços nos grandes empreendimentos. Impactos maiores. Mas uma outra coisa, professor, que nós também estamos propondo, a Federação da Indústria está propondo, melhor dizendo, é a previsibilidade. Isso aí a nova lei federal já traz, né? Porque muitas vezes fica, por exemplo, você tem uma determinada obrigação. E essa obrigação, se você não tiver prazo, ela pode sim postergar o licenciamento. Então são 3 pontos importantes, que é essa valorização técnica, a previsibilidade e a descentralização. Logicamente, o que a federação está propondo é modernizar a lei, dar condição para que o órgão ambiental possa desempenhar da melhor maneira possível o seu trabalho e realmente isso favorecer essa relação meio ambiente e criatura humana e pessoa humana. A gente tem que ver que o bem-estar está ligado e essa relação ela pode acontecer, essa harmonia ela pode acontecer, né? Não é pensar que o empresário está ali apenas para impactar o meio ambiente, né? Nós estamos diante hoje de uma nova realidade. Todo esse mundo que nós estamos vendo do ponto de vista de velocidade de informação, o que muda a todo dia, a toda hora, existe uma outra percepção. Existe um novo empresário preocupado com a questão ambiental, preocupado com a responsabilidade social, preocupado com a empregabilidade, um novo fornecedor, um novo cliente. Então, nós estamos diante de um novo cenário, né, produtivo. A Federação da Indústria mesmo tem, hoje, se preocupada, o Serviço Social da Indústria, com a qualidade de vida do trabalhador. Nós temos as nossas clínicas que estão aí. Nós estamos criando agora, foi criado pelo DN, do Departamento Nacional, um ecossistema de saúde, já prevendo um cuidado especial com as doenças psicossociais. Então,
Nós estamos diante de um novo cenário, né? E quem quer ser competitivo não pode, o empresário que quer ser competitivo não pode deixar esses aspectos, ignorar esses aspectos. Muito bem, é uma excelente reflexão, porque a gente enxerga o mundo em um contexto pós-pandemia, justamente esse mundo que passou por uma transição em que a inteligência artificial ela vem para cá, para este momento no nosso mundo, de uma forma a garantir a parte tecnológica das empresas. Então, as empresas que não entenderem o uso da inteligência artificial nesse contexto, elas tecnologicamente ficam atrasadas. E do mundo físico para dentro dessa nova realidade vem o ESG, para garantir o quê? A reputação no mundo digital. Porque hoje a reputação é um dos grandes ativos das empresas. Então essa transição para o que a gente chama de mundo figital, não é? Um mundo físico e digital dentro de uma lógica de mundo híbrido. Aquilo que nós estamos fazendo hoje, nós estamos aqui num ambiente físico, transportando para dentro do mundo digital informações para que outras pessoas nos escutem e tenham a oportunidade de estar aqui presentes nessa nossa reunião. Então, é muito interessante enxergar como que esse mundo ele conversa com a realidade atual. E a inteligência artificial, ela vem do mundo digital para dentro do mundo físico, de uma forma muito específica agora, e o ESG vem do mundo físico para dentro do digital, garantindo a reputação das empresas. E o licenciamento ambiental ele é muito importante, porque ele é transversal a tudo isso. Na verdade, ele é o começo, né, a gênese empresarial de empresas que têm significativo impacto ambiental, está no licenciamento ambiental. Então, como que o senhor enxerga a relação entre licenciamento ambiental e os próximos passos disso sendo desdobrados dentro da empresa como ESG? Essa ligação entre uma coisa e outra. O empresário, de um modo geral, ele já consegue enxergar o licenciamento ambiental como ferramenta de gestão ou ainda não? Como eu falei, eu vejo hoje um empresário moderno, é um empresário que ele tem que buscar valores para o seu negócio. E os valores começam a partir do momento em que ele tem boas práticas dentro da sua empresa. E a Boa Cidade ainda tem um casamento com o ESG, com a responsabilidade social, ambiental. E é preciso que a gente traga isso à tona, até mesmo porque, como você bem colocou, professor, a inteligência artificial, essa nova tecnologia, ela tem uma velocidade de revolução muito maior do que a internet. Se a internet conectou as pessoas, a inteligência artificial ela vem para fazer o braço de analítico de toda essa realidade. E esse contexto que nós estamos atravessando agora, com a inteligência artificial chegando e levando elevando a competitividade para um outro patamar, não tem como você fugir desses aspectos que você olha humanos, né? Você cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas, você parte a partir do momento em que você cuida também do meio ambiente, de tudo que está ao seu redor, né? A sua indústria, os seus investimentos, eles têm que buscar produtos que estejam alinhados já com a questão da transição energética. Então, o ESG chama a atenção para tudo isso. E eu sou muito de corredor, eu sou muito de conversar com os empresários, com os colegas, né? E trocar exatamente essas figurinhas. A gente percebe os grandes investimentos que chegam aqui, de quem licencia lá no órgão ambiental, vai entender o que eu estou dizendo, se faz muito além do que a própria legislação. Os grandes investimentos, as grandes empresas têm chegado aqui na área do petróleo, na área das energias renováveis, na área da mineração, nos grandes portos que são colocados aqui, tem sim boas práticas voltadas exatamente para a preocupação com o ESG. Então, essa governança, esse lado real
está acontecendo e o Rio Grande do Norte tem na Federação da Indústria o seu braço de apoio. Lá nós temos movimento hoje de jovens, de valorização das mulheres, né, e de preparação para que o empresariado esteja alinhado com o que existe de moderno a nível de condição, de operação, de qualificação e, sobretudo, da dinâmica dele do ponto de vista dos seus processos. Tenho visto que o Rio Grande do Norte ele tem um potencial gigantesco, né, nessa área, então é muito bom enxergar tudo isso acontecendo. Nós que já estamos acompanhando, né, essas transições ao longo do tempo, então ver efetivamente isso, né, essa postura de busca por essa governança corporativa sustentável, essa lógica de atuação é muito interessante. Pensando que efetivamente a gente precisa garantir a lucratividade dos negócios. Um ponto que eu sempre busco enfatizar é que a gente deve buscar o primor do uso sustentável do recurso natural, mas também como uma ferramenta de melhorar o desempenho financeiro das atividades. Entendendo que quanto melhor eu tiver a gestão desses indicadores, melhor vai ser o desempenho financeiro e a lucratividade desses negócios. Tendo mais lucratividade, eu aumento o quê? A sustentabilidade do negócio. Por quê? O que efetivamente é a sustentabilidade? É a capacidade que algo tem de se manter ao longo do tempo. Então é muito interessante perceber que o empresariado também vivenciando CNI, por exemplo, que tem apontado muito nessa direção da bioeconomia, da economia de impacto, perceber que isso está, de uma certa forma, reverberando no nosso ecossistema, né? E que essa transição também com relação às futuras gerações de sucessores, isso está sendo muito bem percebido, não enquanto apenas estrutura social, mas também enquanto ferramenta de gestão mesmo, a governança corporativa baseada em compliance, né? A lógica disso. Mas eu queria voltar para um ponto relativo à Lei Geral do Licenciamento Ambiental que acabou de ela foi aprovada, ela é de 2021, mas ela entrou em vigor agora. Aqui no estado, a gente está adaptando a nossa Lei Complementar 272 de 2004, que estabelece a Política Estadual de Meio Ambiente. Ali nós temos, na 272 de 2004, nós temos os critérios de enquadramento, porte, potencial poluidor e a forma como essas empresas vão realizar o seu licenciamento, licença simplificada ou um licenciamento trifásico, licença prévia, instalação e operação. Agora nós temos novas perspectivas de licença, né? O Estado está se adaptando a isso, à lei geral, e eu gostaria de perguntar para o senhor, são duas coisas. Primeira qual o impacto que isso vai provocar efetivo nos nossos negócios aqui no estado? Se o senhor vislumbra alguma melhoria nessa perspectiva, tendo em vista que padronizar a lei de licenciamento viabiliza uma melhoria no licenciamento ambiental, porque a gente consegue enxergar em nível macro, né, que todo mundo está jogando o mesmo jogo. Então, eu acredito que esse é um ponto muito positivo. Mas eu gostaria de saber do senhor, efetivamente, se dentro do setor empresarial a gente já tem essa percepção também, ou não, isso ainda está chegando aos poucos e a gente vai amadurecer isso ao longo do tempo. A discussão que a Federação da Indústria tem trabalhado junto ao governo do estado, ao licenciador e a demais instituições é exatamente buscando um alinhamento com a lei federal que foi aprovada. Nós estamos, coincidentemente, revisando a nossa lei estadual. Então esse alinhamento, esse diálogo precisa acontecer, né? E tudo isso é em função de quê? De trazer segurança jurídica. As empresas que chegam, os grandes investimentos que chegam, as que já estão aqui querendo crescer, querendo avançar, as empresas que buscam a Federação da Indústria, os empresários pergunta depois que eles ouvem todo o potencial que nós temos com o nosso observatório
os BI que nós temos, as plataformas que nós temos lá para mostrar a grandeza, as riquezas nossas. E hoje o nosso observatório da indústria, tem as 6 regiões mapeadas, mostrando o potencial de cada região, o número de empresa, qual é a tendência, qualificação. Então, todo esse cenário que nós temos, isso facilita o empresário a ele aceitar e aderir ao convite de vir para o Rio. Eu quero dizer que eu acho fantástico, isso é o mais RN, né? Só que isso, a pergunta depois que ele ouve toda a nossa apresentação, eles perguntam, e normalmente o estrangeiro usa assim, como é que está a regulação? Ou seja, eles querem a segurança jurídica para vir aportar o seu recurso. Eles não querem chegar, eles querem saber, e não é só o que vem, o empresário, ele quer saber o que pode e o que não pode. Porque se tiver a regra clara do que pode e o que não pode, ele vai estudar a viabilidade do negócio dentro das regras. E ele vai aportar ou não recurso com segurança. Então, essa é a grande essência, é ter objetividade. E é isso que nós estamos procurando e defendendo no licenciamento estadual, que tem que dialogar obrigatoriamente com a lei federal. Perfeito. Do ponto de vista jurídico-ambiental, uma das maiores contribuições dessa lei é a uniformização, né? E dentro da uniformização, a simplificação de alguns procedimentos. Então é muito interessante olhar como que essa lei geral ela foi construída. Existiu muito ruído ao longo do processo, mas eu, como professor de licenciamento ambiental há quase 20 anos já no IFRN, né, e professor de ESG, eu vejo como um avanço histórico gigantesco. Temos uma lei geral do licenciamento ambiental, porque nós temos uma política nacional de meio ambiente desde 1981, a lei 6938 de 81. Então, agora em 2026, que nós temos a lei geral do licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental é um instrumento da política nacional de meio ambiente, que estava delegado para os estados definirem as suas estruturas. Eu acredito que 2 pontos são fundamentais e de 3, e de estruturação que vai mudar o jogo para o empresariado. Primeira, licença unificada, licença única. A licença única é como a nossa licença simplificada aqui. Devido ao enquadramento, a gente consegue, né, padronizar e inserir aquele empreendimento com uma licença única. Isso viabiliza desde a análise documental do processo administrativo até a emissão da licença, que é o ato administrativo que confere legitimidade para aquele empreendimento. Então, nós ganhamos aí tempo, né? E tempo é um recurso extremamente escasso quando a gente está falando de investimentos, de altos investimentos. A segunda grande mudança que eu vejo é a possibilidade de procedimentos bifásicos. Unir licença prévia e instalação ou licença, instalação e operação. São procedimentos bifásicos no qual a gente vai ter essa possibilidade. Aqui nós tínhamos já a previsão da LIO, licença de instalação e operação. Mesmo assim ainda era uma estrutura que para algumas atividades era possível acessar. Agora, isso vem a partir da lei geral, então é um ponto importante, né, de se levar em consideração para a revisão, para a atualização da lei complementar, né, 272 de 2004. E um terceiro ponto é a licença por adesão e compromisso. Essa daqui é muito interessante porque vai permitir uma maior autonomia para o empresário. E aqui vem a pergunta, ela vai ampliar a responsabilidade após o licenciamento. Então, o processo de fiscalização ele vai ser mais rigoroso, em função da licença ser por adesão e compromisso. Dentro desse contexto, os nossos empresários já estão enxergando isso, ou eles ainda não enxergaram essa possibilidade, né, de quando a licença por adesão e compromisso ela efetivamente for abordada aqui no estado, né, deles terem que
aprimorar o processo de gestão ambiental e controle dos indicadores, justamente em função dessa transferência de responsabilidade, né? Porque a responsabilidade ambiental, ela não vai deixar de existir. Aquela tríplice responsabilidade do direito ambiental, né? Responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e penal. Ela não deixa de existir. Então, se o pessoal já está enxergando isso, essa necessidade, ou ainda não, ou qual o melhor procedimento para a gente mostrar tudo isso para eles? A autodeclaração já é uma realidade, né? Vários estados já aplicam a autodeclaração. O empresário do estado está assim maduro, como eu coloquei já, o cenário é outro, né? E claro que cada segmento tem o seu potencial, né? O poluidor tem sua complexidade, né? A autodeclaração vai ser para baixo impacto, né? Mas é um ponto de partida gradativa, e eu aprendi lá nos primórdios da década de 80, né? Que toda mudança se faz gradativa, né? Então, paulatinamente, esse é um ponto de autodeclaração do baixo impacto, e você colocou muito bem, professor, com relação à questão da bilicença, bifásico, né? Quando você fala que você tem a licença de operação e de instalação. Isso é um dos reclames que eu recebi muito lá na federação, com relação às empresas independentes que chegaram aqui e que compraram o ativo da Petrobras, né? Ele é uma das grandes empresas, ela colocava muito essa observação. Porque na hora que ele instalava, praticamente ele estava pronto para a operação. E a velocidade do licenciamento, né, ambiental do Estado, pelo próprio tempo que levava entre uma e outra, isso é perda de produtividade. Perfeito. E a gente sabe, quem está nos ouvindo, tem que entender que quando você tem uma renovação, uma licença de renovação de um poço, esse poço está em queda de produção, né? Você precisa realmente da licença nova de operação, que é para compensar essa perda, né? E isso ocorre no mesmo ambiente. Ninguém vai fazer um poço fora do ambiente que já está antropizado. O campo maduro ele já está classificado, já tem a sua identidade. Então a gente coloca também nessa perspectiva, né, do entendimento que tem situações que favorecem, inclusive, a um licenciamento mais ágil, né? E isso vai interferir no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social e na preservação ambiental. É preciso entender que essa relação, quando a gente fala emprego e renda, no pano de fundo ou de frente, existe a criatura humana. E a dignidade do emprego é o maior programa social que você pode imaginar, né? Não estou aqui fazendo nenhum julgamento com relação aos programas sociais que são importantes e necessários, mas eu prefiro dizer que o emprego é o melhor dos programas sociais, né? Por quê? Porque ele traz realmente ao homem o direito de ele exercer o seu potencial, cada um tem da sua realidade, do perfil e da característica que nasceu. Então, isso que você coloca do ponto de vista do licenciamento, seja ele pela autodeclaração, ou seja ele por um outro mecanismo, é necessário que a gente modernize. E esse é o grande clamor. Vamos modernizar, vamos entender o mundo dentro de uma nova vertente, né? Um mundo que precisa acompanhar o que ocorre no dia a dia, a mudança do dia a dia, comportamental, de conduta, de uma série de atitudes que precisam ser também acompanhadas pelo empresário, pela sociedade, pelo poder público, pelos poderes, todos os poderes. E essa união de forças que faz um Estado forte. Não existe um país forte, um Estado forte, se você não tiver uma indústria forte. Essa relação de confiança é preciso existir.
A indústria forte é interessante. O senhor falando, eu pensando na Alemanha. Por que a Alemanha é um país pequeno, mas é uma potência mundial? Porque ela tem uma indústria muito forte, é uma indústria muito consolidada. E aí, é claro que com uma indústria muito consolidada, os padrões e parâmetros, eles se elevam, tanto sociais quanto ambientais. E nós temos efetivamente um estado que está em crescimento, né? E vamos passar por uma reindustrialização, né? Por um processo de reindustrialização e eu acredito que muito em função agora das energias renováveis, do data center, dos usos, né? Dos data centers, da questão do próprio licenciamento ambiental, que é necessário aprimorar essas estruturas que estavam postas antes da pandemia, faziam parte daquele mundo. Agora, com inteligência artificial, com o ESG, porque o ESG não é novo. O ESG, ele nasce em 2004. Em 2004, quando o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, ele reuniu os bancos para discutirem. Para discutirem o quê? A sustentabilidade. Sustentabilidade naquele momento lá era aquele triple bottom line, né? Era ambiental, social e econômico. Como era o setor financeiro discutindo ali naquele momento, e eles estavam focando exclusivamente onde? Na análise de riscos desses empreendimentos. Quais são os riscos ambientais que a gente está vendo? Quais são os riscos sociais? Esse E virou, na verdade, o G e virou o ESG em 2004. Só que isso só vem para a gente, efetivamente, depois da pandemia, de uma forma muito mais específica. Por quê? Porque o mundo percebeu que existia um grande impacto ambiental, econômico, social em função da pandemia. E nós até hoje ainda sofremos as consequências disso. Então é interessante a gente perceber que esses contextos eles conversam. E quem já trabalhou, eu fui analista ambiental do IDEMA durante 2 anos, buscando compreender o setor de mineração e viabilizar essas atividades, de forma a integrar também o social, compreende as dificuldades locais que a gente tem. Porque quando a gente vai para alguns municípios do interior, efetivamente, aquela atividade econômica é a única fonte de sustento daquela população. Então, é necessário viabilizar esses empreendimentos, é necessário que a gente construa uma base que dê lastro de segurança jurídica para esses empresários poderem voar. E então, é muito interessante a gente ver como que efetivamente isso está se modelando aqui no estado e buscar cada vez mais poder contribuir com isso, impulsionar essas ações. É muito legal ver que na FIERN tem a COEMA, né? São duas comissões que eu acho assim, fantásticas que existem lá. É COEMA e COINCITEC. São as duas. Uma focada em inovação tecnológica e a outra em meio ambiente. Eu acredito que a conversa entre essas comissões ela é muito importante, ainda mais nesse contexto, né, que nós temos. E com relação à FIERN especificamente, como é que o senhor vê esse novo cenário que vem pela frente? Porque eu acredito que a gente vai viver um novo momento de expansão, principalmente da construção civil. Por quê? Nós tivemos crescimento de Fortaleza, Recife, João Pessoa. Natal teve uma grande expansão da construção civil ali entre 2004 e 2012 e depois um declínio. E eu acredito que a gente vai viver uma nova onda de expansão da construção civil, principalmente depois das obras da engorda, né, e outra reestruturação do plano diretor. Então, como é que o senhor enxerga esse cenário agora? Porque eu estou com uma expectativa bem elevada, confesso que eu acredito, tô colocando muita fé, digamos assim. Então, eu sempre sou otimista, eu sempre estou olhando para cima, de forma positiva, embora os dados hoje do Rio Grande do Norte nos deixam na expectativa de uma mudança. O Rio Grande do Norte hoje não tem capacidade de investimento próprio, então isso tem realmente
comprometida a competitividade. Né? Para você ter uma ideia, 74% da nossa produção sai pelos portos vizinhos, porque nós não temos um porto. Isso é uma outra demanda que nós temos junto ao governo do estado. Agora está alinhado já a defesa e a dragagem, então provavelmente nós teremos esse porto, o que dará mais competitividade para a nossa indústria. Então eu sempre sou assim, olhando sempre do lado bom, né, do que nós podemos, mas também sendo realista. Né? Imagine que a mudança também de licenciamento que nós estamos comentando aqui precisa ser aprovada em estadual, dentro, logicamente, do alinhamento com o que já está posto a nível federal. Então, todo esse arcabouço fiscal, de infraestrutura que precisa ser feito no Rio Grande do Norte, as estradas que precisam começar a ser recuperadas. Então, isso vai sim dar uma condição de a gente olhar para o Rio Grande do Norte e pensar que o Rio Grande do Norte, com a grandeza que ele tem de ponto de... O Rio Grande do Norte, hoje, o maior PIB do estado é o petróleo, fica na região do oeste. O que é que nós temos hoje no Rio Grande do Norte, na nossa economia diversificada? Nós temos hoje no Rio Grande do Norte vive dos seus ativos, do petróleo, da fruticultura, das energias renováveis, da mineração, da pesca. Então, esses 5 elementos, eles sustentam o estado. Né? Nós temos agora dois grandes investimentos sendo realizados na região do Seridó, ali em Coarnol. Nós temos a Aura Minerale chegando com a exploração do ouro, com a perspectiva de gerar 4.500 empregos. Nós temos a Fomento, ali na região, também naquela região ali de Seridó, Tangará, Tenetanias, por ali, com ferro. Inclusive, estou conversando com o senhor da Fomento, na participação no evento que estivemos, ele mostrando a qualidade do nosso pé. Né? A Cascar, que é outra empresa que explora em Coarnovos o ouro também. Então, são perspectivas muito favoráveis. Uma coisa que é muito importante a gente observar é que você tocou na pandemia. A pandemia nos trouxe um alerta. Né? A globalização ela terminou fazendo com que as grandes nações apostassem nas commodities. Né? E o Brasil também foi nessa direção. E viu-se que em determinado momento você dependia da China praticamente para tudo do que fosse indústria de transformação. Aí olhamos para a indústria de transformação e disse, opa, agora é a hora o mundo precisa se reindustrializar. Os países que deixaram a China assumir a pujança da indústria de transformação, agora nós precisamos rever isso aí. E é o que está acontecendo, essa corrente toda mundial. Estados Unidos, a Comunidade Europeia, investindo trilhões, Reino Unido, trilhões na indústria de transformação. O Brasil, com a Nova Indústria Brasil, e o Rio Grande do Norte, a Federação da Indústria, tem dado um apoio muito grande. Nós temos um projeto muito interessante da confecção, ali com as oficinas de costura, né? O pessoal da Boneraí, o segundo polo boneleiro do estado, né? Naquela região também, ali de Jupurutu, naquelas cidades ali do Seridó, parte da alimentação, né? Aqui mesmo na área metropolitana de Natal. Então, a indústria de transformação, a indústria de móveis, a indústria de plástico, todos esses segmentos estão em evidência. Esses segmentos estando em evidência, ele favorece a circulação de recurso. E você, uma vez tendo recurso, favorece a construção civil. Né? Isso é todo um ecossistema em movimento. Né? O plano diretor que você tocou aqui e a Engorde foram 2 projetos que trazem uma nova realidade. O plano diretor, isso em números, já está bem consolidado. A Engorda tem ainda algumas situações que é preciso de ajustes para que ela possa também trazer a sua grande contribuição para o turismo, né? E, logicamente, para a economia do estado e para o bem das pessoas. E na hora que você tem um ambiente saudável, ele é bom para quem vem e é bom também para quem mora. Tem que ser bom para quem é da terra, né? Então, quando você fala de construção civil, quando você fala de toda essa quantidade de atividade do estado que nós temos aqui e que são prósperas, né, a gente realmente se entusiasma e mantém o otimismo em si. Eu estava pensando aqui, o licenciamento ambiental, ele pode ser visto como um entrave a esse desenvolvimento internacional,
de investimentos internacionais, o senhor enxerga assim? Eu vejo que a morosidade do licenciamento prejudica, sim, a chegada de investimentos no Rio Grande do Norte. A gente perde competitividade. Perde competitividade. E isso é fácil olhar quantos resorts, quantos investimentos Paraíba fez agora recentemente, né? O Ceará já consolidado, Pernambuco, e não é comparando de forma pejorativa, não. É comparando assim, nós precisamos fazer esse realinhamento. O fato é que o Rio Grande do Norte, ao longo desses 20 anos, perdeu sua capacidade de investimento. Então, quando você não tem a infraestrutura, quando você não tem um ambiente de negócio favorável, você perde algumas oportunidades que passam, que permeiam aqui o nosso estado, né? Então, nós temos todo esse potencial, mas o investidor, ele quer segurança, ele quer chegar entendendo que o estado ele é receptivo. Não que os governantes atuais não tenham feito isso, mas a própria condição de infraestrutura do estado é um ponto que precisa ser melhorado. A própria estrutura do ponto de vista de ambiente de negócio, onde os órgãos eles precisam estar alinhados para um futuro, né? E aí você tocou na palavra aqui, duas comissões que nós temos na Federação da Indústria. Essas comissões são muito importantes, porque você tem a Concitec, que faz uma articulação muito grande na inovação. Essa semana, o Rio Grande do Norte foi premiado, em primeiro lugar no Prêmio Inovação, no Congresso de Inovação de São Paulo. Uma empresa em primeiro lugar e duas outras mereceram destaque, segundo e terceiro lugar. E a comissão do COMPEN, do COEMA que você falou, que é a Comissão de Meio Ambiente, é outra comissão importante, do COMPEN, que é a Comissão da Micro e Pequena Empresa, a Corimex, a Comissão do Mercado Exterior. Essas comissões, elas são importantes, embora elas não tenham um poder decisório, mas elas têm uma capacidade porque nelas participam os líderes sindicais. Mobilização, né? E também as instituições. Na COEMA você tem o IDEM, você está o IBAM, você está o IGARNE, você está o empresário do escrutínio. E, embora não tenha o poder decisório, tem o poder consultivo. Então aquilo ali chega na presidência, o consenso, o que foi discutido. A 272 nasceu do COEMA. A revisão da 272, a necessidade disso aí foi amadurecida do COEMA, né? Então, essas comissões elas são importantes e elas trazem todo esse contexto de provocação positiva, provocação do bem. Dentro desse contexto, né, a gente vê que o ESG ele já rompeu aquela fronteira da narrativa e ele entra numa esfera mais prática. O senhor tem frequentado esses ambientes nacionalmente, tá? Em 2022, entre 2022 e 2023, eu estive em um congresso em São Paulo com a Batavo, Danone, grandes empresas, né? Era um congresso fechado para os CEOs e eu, como professor, muito metido que sou, fui lá e comprei uma entrada para esse congresso e fui lá conversar com esses grandes CEOs. E a Votorantim já estava muito mergulhada nisso. A Companhia Siderúrgica Nacional já estava muito mergulhada nisso. E a gente vê que isso vem sendo robustecido também no nosso ecossistema. Como é que o senhor analisa o nosso nível de maturidade com relação a essa compreensão? O senhor já falou que realmente o empresário compreendeu que isso está acontecendo, né? Mas até que ponto a gente consegue já tangibilizar isso, né? A gente já está fazendo, tem algumas ações de algumas empresas específicas que estão implantando, isso está mobilizando o nosso setor interno nesse sentido. Na dúvida, o empresariado hoje tem boas práticas sim, na área ambiental, de reaproveitamento, na própria participação ativamente de investimento na transição energética, na área de acolhimento de comunidades, né? Na área de apoio, até mesmo logística, na área educacional. Então, existem várias boas práticas sendo implementadas. Recentemente, eu fui a uma inauguração de uma grande usina ali na região do Açu,
que, por uma boa prática, a partir do momento em que a empresa ela fez um trabalho com a comunidade, trabalhou a comunidade, e depois trouxe a comunidade para próximo, e essa própria comunidade passou então a ser empregada na empresa, né? Mas com todo um ambiente, não é só do emprego, é todo um ambiente que foi preparado do ponto de vista de responsabilidade, os cuidados de saúde, um cuidado de responsabilidade social, no ponto de vista educacional, de preparação, de qualificação. E nós temos o nosso hoje, nós temos um braço de aprendizado industrial, que é o Senai. Nós temos o SESC, que é o Serviço Social da Indústria. Nós temos o IEL, que hoje não é só uma ligação do formando com a academia. É muito mais do que isso, realiza consultoria, qualificação. Essas casas que fazem parte do sistema FIERN, elas dão total apoio ao empresariado a ele ter esse tipo de atitude. E não só isso, prepara ele nesse processo que você faz de amadurecimento, de alerta, de preocupação com o que vem adiante, né? Eu falo assim, olha, hoje quem não investe em inovação, assiste. Quem inova, lidera. Então é muito importante que a gente o empresário esteja muito atento a esse passo a passo da nova realidade, porque a inovação hoje não é a inovação apenas de um produto, de um processo, é de atitude também, sobretudo de atitude. E essa inovação, quem não inova hoje não está enxergando o futuro, né? Vai ficar sempre no mais do mesmo. Muito interessante essa reflexão, porque cultura, a governança, ela está muito atrelada à cultura organizacional, né? Então essa cultura organizacional, quando ela pensa dessa forma e quando ela enxerga essa lógica desse novo modelo econômico a partir dessa lupa, né, do desenvolvimento tecnológico através da IA e da aplicação dos critérios, né, parâmetros ESG como uma forma de aprimorar a governança corporativa, com certeza essa empresa aqui é uma empresa robusta para dar os próximos passos e continuar né, dentro desse mercado, porque o que eu vejo é que no entorno existem muitas empresas que muitas vezes acabam engolindo negócios locais em função justamente de terem outros instrumentos de gestão que possibilitaram elas chegarem nesses espaços. Então, também, como uma forma de se autoproteger, também aprimorar, né, a cultura organizacional e essa forma de gestão que a nova economia nos aponta como uma economia social. É realmente uma responsabilidade que a empresa tem com o seu entorno, né? Não apenas como era antigamente com os investidores, né, os shareholders, mas também com a comunidade do entorno, todos aqueles que fazem parte da sua cadeia de valor, que são os stakeholders. É muito interessante essa nova lógica, né, que a gente chama de nova economia, baseado principalmente em equity, né? Em equity. Porque eu costumo dizer que equity é igual a ESG mais IA. E por quê? Porque aqui a gente está trabalhando ESG e IA como ferramenta de redução de risco. Aqui eu estou trabalhando o risco reputacional em ESG e em IA eu estou trabalhando os riscos tecnológicos. Então eu costumo dizer que quando eu diminuo o risco de riscos ambientais, riscos sociais e eu melhoro a governança, eu estou aumentando no futuro o quê? O equity, que é na verdade o que todo grande empresário quer. Ele não quer apenas aquela lucratividade pontual local, né, daquele momento estático. Ele quer ver aquele negócio se transformar em um grande negócio, né, e por proporção ele, obviamente, ganhar nesse contexto. Então é muito bom conversar e ver tudo isso acontecendo, tá? Conversar com uma pessoa
incrível, iluminado. O senhor, para mim, assim, é um mentor, uma pessoa que realmente, pela própria vivência, né, acompanhou essa estrutura se montando como um todo, né, então consegue fazer essa leitura, essa interlocução, né, e para fechar, eu quero deixar aqui uma pergunta para o senhor, se o senhor pudesse recomendar de forma objetiva o que empresários e lideranças do setor produtivo precisam entender agora sobre licenciamento, ESG e IA. O que o senhor diria para eles? Olha, pessoal, aqui vocês precisam, a partir de hoje, pensar sobre isso. Precisa pensar em toda essa parte conceitual que você bem colocou aí, esse processo evolutivo, esse amadurecimento, e saber que a Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Norte hoje tem uma estrutura capaz de receber o empresariado e dar toda a condição para que ele possa desenvolver os seus projetos. Porque nós falamos aqui de inovação. Muitas vezes quem tem a ideia não é obrigatoriamente quem coloca ela em prática. Porque muitas vezes por falta de um apoio, né? E a federação tem, como você colocou, professor, essas comissões que tem um grande debate, mas tem sobretudo uma equipe preparada para receber o empresário e direcionar ele para o pragmatismo, para um ambiente onde ele realmente possa colocar em prática o seu projeto, a sua ideia, no nosso estado. Eu falo do Observatório Mais RN, que é um arsenal de dados, com programas atualizados diariamente, permanentemente, com o observatório nosso. Ele é construído a partir de acordos cooperativos com várias instituições. Eu falo de IBGE, Secretaria de Tributação, Receita Federal. Então, tudo aquilo que nós temos lá está à disposição. Quando você vai para os seus presidentes, sua liderança, os seus sindicatos, todos eles hoje têm um projeto de meritocracia para que a liderança que tem o comando, é líder e conhece e respira o setor, possa encontrar os melhores projetos para fortalecer os seus segmentos, né? Você tem toda uma estrutura de apoio funcional e físico. Então, aqueles sindicatos que antes não tinham uma condição própria de gestão, eles passam a ter sistema de co-op, que é essa condição de realizar. Hoje mesmo, eu tenho um exemplo que foi apresentado de uma plataforma do Sindicato da Construção Civil, onde eles estão hoje digitalizados, acompanhando e monitorando vários projetos, várias ações sindicais, sempre olhando para a proatividade. Então, o que eu diria é que o empresariado não perca a sua autoestima, não perca a sua capacidade de superação e precisando, a Casa da Indústria está aberta. Uma casa que, quando você fala em casa, você fala em acolhimento. E a federação está para acolher o empresariado, aquele que quer realmente, não só aquele nosso empresariado local, que quer crescer, que quer melhorar, que quer avançar, mas também o empresário de fora está sempre aberto para receber, estendido para receber. Dr. Roberto Sequis, foi uma satisfação conversar com o senhor aqui. Nós vamos nos encaminhando para o final do nosso podcast, mas eu queria dizer que foi uma honra recebê-lo aqui na EJUP. A nossa instituição é uma instituição de ensino, temos cursos digitais, cursos presenciais, estamos modelando o curso sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, então ficam todos convidados também a irem na nossa página www.ejup.com.br para ver os cursos que nós temos lá. É fantástico o posicionamento do senhor aqui no estado, que o senhor consegue lidar de forma madura e transversal em várias áreas, de forma a construir consenso. Eu acredito que esse que é o maior legado que a gente pode deixar, né? Unir efetivamente as pessoas para a construção de consenso. Consenso em cima do quê? Consenso em cima da necessidade que a gente tem
efetivo de desenvolver o Estado e trazer com isso riqueza. E riqueza, quando eu digo, é aquela riqueza que a Bisa falava, da fortuna, né? É a capacidade das pessoas sonharem com base naquilo que elas mesmas produzem, né? Do seu próprio trabalho, do seu esforço, geração de emprego e renda. E esse é o grande mérito do empresário, né? Trazer efetivamente essa força econômica para nossa sociedade. E isso se replica, obviamente, em uma grande responsabilidade social que o empresariado tem para impulsionar a nossa economia. Então eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu abro para suas palavras finais, depois eu faço o fechamento e a gente continua. Eu que agradeço o convite de comunicar com a sua audiência. E uma palavra-chave em todo esse processo é a complementariedade. As instituições, os profissionais precisam se complementar, né? Buscar exatamente esse consenso que você tão bem elucidou aí no final. Então, um abraço, muito obrigado, também a paciência de todos que nos assistiram. Eu agradeço a todos vocês que nos assistiram. Esse foi mais um episódio do EJUPcast. Sigam-nos nas redes sociais, YouTube, Instagram e no Spotify. Esse episódio ele vai ficar disponível nessas plataformas, ejup.oficial no Instagram. Então, um abraço cordial a todos e fiquem bem.